Olá, o programa Trilha Social, o programa que fala o bem, faz o bem, divulga o bem, começa agora fazendo uma reflexão com você. Hoje, a hora que você acordou, você já agradeceu pelo ar que você respira, pela cama que você dormiu, pela coberta que você teve a oportunidade de cobrir o seu corpo para que você não tenha frio? Você já agradeceu o alimento, o seu café da manhã, agradeceu as pessoas que convivem com você e que fazem a sua vida dar sentido? É muito importante nós olharmos aquilo que é realmente valoroso na nossa vida. Muitas vezes, no corre-corre da vida, no estresse, nós não prestamos atenção naquilo que tem valor. Nós mergulhamos no tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Tudo bem, nós temos que ter as nossas atividades, sim, o nosso trabalho que nos dignifica, mas antes de tudo, nós só podemos fazer tudo isso porque temos e ganhamos a vida de nossos pais. Nosso pai e nossa mãe nos deram a vida. Nem sempre eles puderam estar conosco por muitos motivos. Por serem humanos, frágeis, nem todos têm condição de criar os seus filhos. E isso faz toda a diferença quando alguém estende a mão para aquele que não teve a possibilidade de ter o seu pai e a sua mãe, que lhe deram a vida para criá-lo, mas que por amor entregaram alguém que teria condições de levar a sua vida à frente. Quantas pessoas passam por isso? É a adoção. O quanto é importante nós termos, não é compaixão, amor. A palavra é amor. Amor à vida, amor ao ser humano, amor ao outro como você ama a si mesmo. Não é essa a máxima que Jesus fala, né? Ele deixou para a gente como lição, amai ao próximo como a si mesmo. Então, quando nós vemos alguém numa condição como essa, e nós podemos fazer algo, podemos acolher, por que não? É o amor que brota no nosso coração. E isso não tem como a gente medir, não tem como a gente mensurar esse valor. Eu costumo dizer que os nossos valores e os nossos sentimentos, eles não estão nas três dimensões, que é a altura, largura e profundidade. Porque não tem como a gente dizer, olha, eu vou lhe dar 2 metros de amor. Não existe isso. O amor tem 5 metros de altura. Todos os nossos sentimentos, ou então, tem 20 metros de largura. Não existe isso. Eles não estão. Então, o amor é algo que vem de outra dimensão, de uma dimensão de onde nós viemos antes de estarmos aqui, de uma dimensão espiritual. E estamos aqui para esse exercício humano, humanitário, responsável. E hoje, no nosso programa, nós estamos com uma pessoa que tem uma história linda para nos contar e também faz parte de uma instituição que existe há 84 anos. É uma organização não governamental, que é a Associação Educacional Assistencial Casa dos Amarelinhos. E nós vamos conversar com Ana Fragoso, que é uma das pessoas que foi acolhida por esse lar e hoje ela está à frente, fazendo a sua parte também, doando também tudo aquilo que ela recebeu e ela transborda amor. Ana Fragoso, com muita alegria que a gente recebe você hoje no nosso programa. E nós vamos falar um pouco sobre essa organização, mas antes de tudo queria saber um pouco da sua vida. Em outra ocasião que você esteve aqui, nós não falamos sobre isso. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre a sua vida e como você chegou até aqui. Bom dia a todos. Maristela, obrigada pela oportunidade, né? Falar do Consolador é sempre muito doce, muito memorável e de muita gratidão a Deus, né? Eu sou pedagoga e eu cheguei na casa com quase 3 anos de idade. Eu vim de uma família e a minha mãe foi embora à época por violência doméstica e deixou 2 meninas, eu e minha irmã.
O Consolador já existia, foi fundado por esse casal. Esse casal já tinha adotado 3 meninos, né? E chegou eu e minha irmã entregue pelo meu genitor, meu pai. E lá fiquei até a data que eles se foram. Tem 28 anos que Elisalva Pedrosa e José Rodrigues Pedrosa se foram, desencarnaram. Eles eram kardecianos, né? Toda a casa nasceu do movimento espírita. E aí a organização ficou, à época, 4 meses, sem ter quem tomasse conta dela. Ficou com o grupo espírita, mas dirigir uma instituição é uma missão, é uma tarefa grande, árdua, porque as pessoas precisam desse apoio e encontram nessas organizações sociais, né? E aí a gente assume a casa com um grande desafio. E hoje o Consolador está aí, com vários arcos de trabalho, né? E a lição que fica, sempre foi o pedido dela, né? Que a vida da minha mãe era o Consolador, ela disse, mantenha o legado dessa casa. Na época eu hesitei, eu trabalhava em empresa privada e eu olhava e dizia, como que eu vou levar essa instituição, né? E São muitos desafios, né? São muitos desafios, né? O mais difícil deles é a constância das ações, né? A sustentabilidade da organização. E a gente foi estudar o que era uma organização social, aprender como é que se escreve um projeto social, como é que se mantém a equipe, como é que faz gestão de pessoas, como é que faz gestão de trabalho, quais são as políticas públicas, né, que a comunidade precisa e que ela bate na sua porta. E que podem ser parceiras, né? E que podem ser parceiras. Como é que você capta recurso, que as prestações de contas são coisas muito sérias, né? Está aí a organização que tem um nome limpo, a gente sempre diz, né? A gente é pobre, mas tem um nome bem limpinho. E é uma instituição que está aberta às visitas, para as pessoas conhecerem e adentrarem, fazerem parte dessa casa que é tão bonita. Vocês atuam no Prado, né? No bairro do Prado. Sim, a gente atua no Prado e atua também no interior. O Consolador tem uma caminhada em 16 municípios, com 2 livros escritos dessa caminhada. Hoje a gente está em Maceió, mas a gente está voltando para Atalaia, a gente teve em Atalaia ano passado. A gente tem um núcleo lá de 500 crianças e a gente quer voltar aí até o final do ano com o trabalho do esporte, porque a casa atua em diversas frentes. Uma delas é o esporte educacional enquanto ferramenta de educação e de inclusão social. A importância do esporte na vida da criança é crucial, né? Porque o esporte ele também ajuda a criança a ter mais disciplina. Sim, o esporte é educação, né? A gente tem a dimensão do esporte muito maior do que a ocupacional, como foi uma época na educação física das escolas, né? Onde o queimado e o rola-bola era o que predominava. Não, o esporte ele é uma ferramenta de educação e de inclusão. A gente trabalha com uma metodologia que a gente aprendeu através da parceria com a Petrobras, à época. Tivemos Petrobras 10 anos, né, como parceira, e com o Instituto de Esporte e Educação de São Paulo, e a gente segue uma metodologia pedagógica que trata o esporte enquanto inclusão, enquanto educação, enquanto ferramenta regional, quais são as atividades regionais que podem ser incluídas no esporte, enquanto cultura do esporte, enquanto formação para a vida. Porque a gente tem uma população adulta fora da atividade física regular. E a gente acredita que isso se deve a uma educação física que não foi muito correta, aplicada lá atrás. Mas foi o início. Quando eu comecei falando do programa, né, da necessidade, o importante é que você inicie. Melhor fazer a ação, mesmo que não seja perfeita, do que não fazer nada. Sim, sem dúvida, né? Manter a criança, que é a base do mundo, não é? Devidamente ocupada, pedagogicamente ocupada, é fundamental. Quando isso acontece nas periferias, onde as crianças de fato têm um tempo ocioso muito grande, mais ainda, Maristela. E olha, Ana, vocês são centro de referência, né? Sim. Hoje, Esportiva de Alagoas, esse programa socioambiental de desenvolvimento sustentável e promoção de direitos abriu portas, né? E esse reconhecimento de que o esporte ele colabora para que as crianças possam ir para o mais, elas possam ter novas possibilidades de vida,
Mas vocês também têm, integrando na organização, o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente de Maceió. Vocês fazem parte? Sim, já é o terceiro mandato. Nós fomos lá atrás do Conselho da Criança, passamos 4 anos e agora fomos reeleitos. A gente ocupou a vice-presidência no mandato anterior. E o Conselho, além de ser um órgão de controle social, ele é também fomentador das políticas públicas, né? Então, participar da discussão do sistema de garantia da criança e do adolescente, né? Enquanto órgão propositor, que é o Conselho, é fundamental para qualquer organização. Então, lá a gente tem um papel de fomento também dessa política e da criança ser tratada como está lá na lei, como prioridade absoluta. Porque a lei tem que ser tirada do papel. Sim. Alguém tem que cobrar. Sim. E aí vocês e várias organizações fazem esse papel na sociedade, porque muitas vezes uma lei é criada, mas ela não é obedecida e não é estimulada. Sim, eu sempre digo que as organizações sociais nesse país, elas dizem que a gente é coadjuvante do poder público. Eu digo que não, a gente está do lado do poder público. Com certeza. Só falta o reconhecimento do poder público enquanto agente de ação. Porque as organizações sociais elas estão nas pontas das periferias, sim, onde a política pública muitas vezes não chega, as pessoas não são ouvidas lá e as instituições de fato, quando sérias, elas são caixa de ressonância dessa população, né? E é através desse anseio, dessas necessidades que a gente corre atrás dos recursos para operar políticas públicas que às vezes o governo não consegue chegar. A gente tem um exemplo muito claro hoje, que são as crianças autistas e crianças com deficiência. Comprovadamente, o estado de Alagoas, proporcionalmente, é o estado que mais tem crianças autistas hoje. O IBGE agora foi publicado em fevereiro deste ano. Está lá os dados, né? E a gente, só em Maceió, a gente tem 3.600 crianças que ainda não têm atendimento. O Consolador atende 90 crianças, TEA, né? E independente de qualquer situação, Maristela, a gente tem que enxergar o ser humano, a criança ou qualquer pessoa como ser em potencial. Eu sempre digo que o que falta, na verdade, na vida de qualquer pessoa são oportunidades. É verdade. Se eu lhe dou muitas oportunidades, você tem uma chance maior de alavancar, naturalmente, né? Se não alavancar ou não, é um problema de... Tem várias situações aí que implicam. Mas se eu lhe der a oportunidade, você chega lá, né? E também a gente percebe, né? Você fala da questão não só do autismo, também com a questão de pessoas que têm limitações, né? Intelectuais, a dificuldade que às vezes os próprios pais têm de lidar com isso e a falta de acolhimento da própria sociedade e de espaços. Nós não temos muitos espaços que estão abertos para pessoas que tenham essas limitações, né? A gente tem criança que chegou com 9 anos, ela nunca foi atendida em nenhuma política voltada para o autismo, por exemplo. À medida que a gente acolhe a criança, o pai é acolhido. Então, a gente tem um trabalho multidisciplinar, mas independente de você ter uma equipe multidisciplinar, o amor, a afetividade e o entendimento de cada situação individual, ela é fundamental para qualquer atendimento, Maristela. Então, a gente, com os TEAs, por exemplo, a cada mês a gente tem uma reunião que é uma oficina temática com as famílias, né? Onde a gente trata várias questões. E ouvir as mães TEAs, os pais TEAs, é bem difícil. E eu imagino quão seja. Até eles aprenderem, se a gente está no processo, apesar de ter tido uma formação superior e está aprendendo no dia a dia, você imagina uma pessoa que não tem formação e recebe uma criança com deficiência para cuidar e ela para a vida dela, porque ela tem que parar, né? Então, as mães todas estão fora do mercado de trabalho. E é necessário que exista uma política pública bem firme e multidisciplinar para acolher essas pessoas, e vocês, enquanto organização, fazem esse papel. Sim, a gente faz. A gente lá tem a musicoterapia, que é uma atividade, inclusive, que o SUS não oferece. E, por exemplo, uma criança que não falava, hoje ela fala, mas ela fala cantando. Você tem que descobrir a maneira que ela pensa, porque o autismo, a criança, ela pensa diferente, a maneira dela enxergar as coisas é diferente, né? Então, agora, a pessoa que cuida, ela tem que começar a perceber como é que ela sente
por exemplo, um alimento, para ela, de repente, determinado alimento, para ela, ela fala que tem gosto de pedra, é como se machucasse a boca, mas não é que está machucando, mas é como ela sente, Sim. porque é um jeito singular de ser, né? Sim. E aí é preciso que quem cuida também esteja preparado. Nós precisamos de mais pessoas e precisamos de cursos que preparem as pessoas para esse atendimento. Sim, além da questão do próprio conhecimento sobre a deficiência, né? E você está organizado para as desorganizações, por exemplo, né? Então, quando uma criança ela se desorganiza, o profissional que está ali perto, aquela equipe tem que estar pronta para acolher e reorganizar. E como você vai acolher o pai, porque a gente vê o quanto os pais ficam extremamente irritadiços, né? Porque ninguém controla aquela situação. Então, na verdade, é um trabalho de equipe, uma percepção de equipe. O fisioterapeuta disse, antes da gente tocar com as mãos, a gente toca com a alma. Então, é esse, o conhecimento junto com afetividade, amor e acolhimento. E acolhimento, você sabe, tem uma frase que diz assim, que o afeto afeta sim. Sim. Porque você pode fazer um trabalho com afeto ou sem afeto. Há uma tremenda diferença e a gente percebe até no próprio trabalho, o atendimento de uma pessoa que não tem afeto, não tem carinho nenhum, nem gosta do que faz, Sim. né? A pessoa, ela também transmite isso. E nós precisamos de mais pessoas como Ana Fragoso, com esse amor no coração, com a equipe que ela tem, porque é necessário uma equipe integrada, né? Sim, sim. As mães todas fazem terapia com os psicólogos, assim como as crianças, né? Para elas a saberem na dimensão do psique como elas sobrevivem a essa situação, né? E a gente fez o São João, agora no sábado, das crianças, né? E tem as bailarinas autistas incluídas, né? E tem um fato que uma delas é deficiente auditiva também, e ela não falava. Então, todas as crianças da sala, por osmose, está aprendendo Libras. A professora também que não sabe Libras, né, que é outra deficiência, para quem trabalha com pessoa com deficiência, né, essas formações todas, porque são várias, né, ela colocou lá o alfabeto em Libras e as crianças, de forma natural, passaram a se comunicar. Então, a gente precisa, de fato, quebrar esses paradigmas da pessoa com deficiência e incluí-las, mas incluí-las de fato, não incluí-las no espaço, mas incluir na vida, no cotidiano, no fazer das coisas. Né? Para poder conviver socialmente. Sim. Vocês têm 300 crianças e adolescentes no contraturno escolar. São 500 crianças em diversas ações, né? Elas têm terapia em grupo, elas têm terapia com a psicóloga. A gente tem um trabalho no esporte, como você bem falou, né? O esporte educacional, onde eles têm jiu-jitsu, natação e futebol de salão. Eles têm balé, né? E a gente está voltando agora com educação integral, com reforço escolar, aula do meio ambiente, cidadania. E elas semanalmente participam das oficinas temáticas com as assistentes sociais, onde a gente trata das questões que eles trazem. Uma delas é a violência, é o bullying, gravidez na adolescência, automutilação. Isso é uma coisa que tem acontecido demais, né? Muito, né? E aí é uma temática que a assistente social traz. Quando a gente precisa do psicólogo, a gente traz junto do psicólogo. Quando a equipe interna não dá conta, a gente vai atrás dos voluntários e dos amigos, eles vêm para cá conversar com esses meninos. Então, para dar um reforço. Um reforço, né? E trazer de fato quem tem aquele conhecimento específico naquela necessidade. Então, a gente tem uma atividade lá chamada tatame social, Sim. Que é quando a assistente social senta, sai do birô e senta com as crianças no tatame para discutir sobre diversas temáticas, né? E vocês têm apoio, né? Tem uma parceria, apoio do Instituto Açaí e do Magazine Luiza. Como é importante a responsabilidade social das empresas, né? Sim, naturalmente. Nessa colaboração de responsabilidade social mesmo. Sim. As empresas privadas, elas têm uma percepção diferente, né? Elas não só dão um recurso via dedução de imposto de renda, elas participam. Isso é muito importante. Então, eles nos visitam e como a organização tem crescido tecnicamente na troca de conhecimento. Imagine você trazer uma pessoa da responsabilidade social
da Rede Magazine Luiza no país, olha a percepção dessa pessoa, quantos projetos ela conhece, e ela vem para a sua realidade e soma, só soma. Então, assim, tem sido tão importante assim como foi a Petrobras durante esses 10 anos, para o crescimento técnico dos documentos, da apuração de dados, do impacto social, né? social que cada atividade produz, que isso é muito importante. A gente tem um produto, talvez ele não seja mensurável na percepção matemática propriamente dita, mas comportamental. Mas ela vai, no fim, ela vai ter um resultado. Sim. Porque aquela pessoa que está marginalizada, ela vai ser um problema para a sociedade. Se você a integra, seja de que área for, em função da pobreza, da limitação intelectual, seja do que for, ela vai fazer parte. Todo mundo tem direito de fazer parte. Sim, sim. São tantos casos, né, que estava migrando para o tráfico, aí está lá no projeto social, daqui a pouco o menino está encaminhado na escola, ele vai para o primeiro emprego, e aí esse menino segue. E vira, quando o Consolador tem 84 anos, né, assim como eu fui, uma menina, né, está aí os meninos na faculdade, está aí os que estão dirigindo Uber, que estão trabalhando no supermercado, que são corretores, que estão na polícia militar. Então, você trabalha... O resultado de todo esse trabalho, né? Eu vou chamar agora umas fotos para você falar um pouco sobre essas atividades que o Consolador, né, a Casa dos Amarelinhos faz. Aí é a cesta básica, né? Esse foi o nosso São João, né? A gente não tem uma doação sistemática de cesta básica, porque isso depende muito das doações recebidas, né? Uhum. Mas aí foi o sorteio junino, mas a gente já teve época de ter... Aí tem momentos de lazer, brincadeira para as crianças. Sim, porque a infância, o brincar tem que ser preservado. E como é importante para a construção desse ser cidadão. Essa é a equipe? Essa é parte da equipe, está aí a equipe de saúde. A gente atende hoje mais de 1.000 idosos na fisioterapia. E os idosos também são abraçados, os idosos, né, são abraçados, as vovós, né? Tá aí os meninos, né? A brincadeira da argola. Isso é bom porque... aí são as terapias de grupo semanal, onde se discute diversos aspectos, né? Roda de conversa é muito importante você fazer isso, porque a criança leva para a vida dela. Quando ela formar a família, ela também vai aplicar esse aprendizado. É a escuta qualificada, né? Isso. Às vezes a criança, de fato, ela não tem com quem conversar. Então, aí é um momento dela conversar de igual com a profissional e, às vezes, dividir no grupo aquela dúvida, aquela dor que ela tem. Isso é fundamental. Ela se sente livre para se expressar, porque as nossas crianças e jovens não têm quase lugar para se expressar, não, né? Num espaço como esse, eles vão se sentir acolhidos. Aí eu digo que é o chocolate, né, que é a piscina que eles amam essa piscina. Tá aí as atividades, ou de reforço escolar, mas aí foi outra roda de conversa. De conversa também. Aí são os idosos? Aí são os idosos, eles têm hidroginástica, mas também tem as oficinas terapêuticas com as assistentes sociais. Muito importante. Sentirem-se integrados. Semana, sim. Aí são as mães TEA, né, as nossas mães do amor. Aí a gente tem esses encontros, uma vez por mês que nos encontramos. Aí a equipe? Não, aí foi a posse no conselho deste ano, sim. Né, são os conselheiros de direito aí, de Maceió. É uma atividade não remunerada, viu, Maristela? É a militância social em ação. Ela exige o compromisso muito, social. Ela exige um comprometimento, uma autorresponsabilidade e responsabilidade social muito grande. Aí é o grupo terapêutico da terceira idade, aí a gente trouxe um palestrante de fora, eu não lembro o tema, mas são diversos temas, idoso ativo, idoso na vida produtiva. Mostrando que a vida não acabou, né? Porque às vezes a pessoa, quando chega a uma certa idade, é como se a vida tivesse para ele e acabou. Isso. Eles são seres ativos e cheios de conhecimento, de troca. Aí foi um dia de beleza. Cuidado, isso é muito autoestima, né? Esse foi com os avós e mães TEA. Tá? Que momento lindo. Aí são as cestas, a gente sempre está pedindo doação, a gente vai ser um eterno pedidor, né? E a gente sempre faz questão de tirar as fotos e mostrar do que a gente recebe, do que a gente doa, até para a comunidade ter ciência, Maristela, de que nada cai do céu, de que tem muita gente que compartilha e que troca e que ajuda. Exato, e tem muita gente que vê uma organização não governamental, mas não colabora, acha que
ela consegue, não tem aquela responsabilidade de fazer, porque assim, eu não posso dar tudo, então não dou nada. Isso. Dê um pouquinho daquilo que você pode, talvez do seu dinheiro, talvez da sua escuta, talvez do seu voluntariado, mas é importante, sim, nós todos participarmos. Sim, se multiplica, né? O bem se multiplica. Aí essa oficina de cultura, a gente traz diversas atividades, né? Quanto mais vivências motoras, sociais, mais esses meninos ficam mais legais. E que faça parte do imaginário e da vida desse jovem. Sim, sim. A gente tem qualificação profissional voltada para o primeiro emprego, né? Isso. Esses meninos aí, todos foram do esporte, pequenininhos, né? Mas vão crescendo. Precisa de ter uma direção, né, profissional. Eu digo, sou mãe, né? Depois sou avó também, e aí é a vida que segue. Tá aí eles. Aí foi uma doação de material que a gente teve escolar, nosso professor, medalhista alagoano, medalhista agora no campeonato internacional. Teve uma garota, a Milena, também que foi medalhista. É outra dificuldade, as crianças vão crescendo no esporte, mas falta incentivo local para que elas sigam no esporte, porque também é uma possibilidade. A gente tem um programa de doação fraterna de alimentos, que acontece a cada 15 dias. A nossa Ana Paula, que trabalha conosco, é avó e mãe dos meninos lá do projeto social. É outra coisa que a gente faz, a gente contrata pessoas da comunidade. O que a gente tem de comprar, a gente também opta em comprar na comunidade, para que a comunidade socialmente e economicamente cresça. Então a gente está num gueto social, sociocultural e econômico, que também faz parte do nosso contexto. Se todo mundo melhora, a vida melhora de todo mundo, a comunidade porque melhora o entorno, né? Sim, e sim. Uma coisa muito importante, né? Quando nós olhamos para o trabalho que o Consolador e as organizações fazem, o quanto é importante, nós vemos que a diferença desse jovem que vive na vulnerabilidade para aquele que tem uma condição melhor, só tem um fator chamado oportunidade. Sim. Porque todos são jovens com os mesmos sonhos. Todos querem viver com alegria, todos querem ter uma profissão, todos querem ir para a vida, né, com mais alegria. Então, não existe diferença. O que existe é a oportunidade que ele tem. E, às vezes, alguém, né, às vezes um jovem que tem toda a condição, toda a oportunidade, muitas vezes fala assim, não está aproveitando a oportunidade que tem. E aquele que não tem, ele aproveita as menores oportunidades que tem. Então, aí também lembrando novamente que o afeto afeta, né? E você é uma pessoa afetuosa que faz diferença na nossa sociedade e nós precisamos de mais Anas na nossa sociedade para que tenhamos uma sociedade mais justa, mais amorosa, porque o trabalho que vocês fazem é essencial para os jovens que estão em estado de vulnerabilidade. Porque se não existissem pessoas como você, se você não desse continuidade, talvez não existisse mais o Consolador e nem a Casa dos Amarelinhos, né? O grupo espírita, porque da questão econômica é muito difícil, né, Maristela? Então, tinha pessoas que trabalhavam, eu tive que largar o emprego, larguei o SESC, eu fui funcionário do SESC 9 anos e meio, e eu fui pedir as contas sem saber o que é que ia dar nessa minha decisão. Mas confiou. Mas confiei, né, e segui, né? E Deus e a espiritualidade foi lá e colocou a mão, né? E está aí a organização, né, que precisa dessa capacitação. As organizações sociais precisam se capacitar, Maristela. Elas têm que andar corretamente, juridicamente. Eu sempre digo, ó, que quer recurso, mas sabe prestar conta. Sabe como é que lida com isso, né? Tem um projeto efetivamente que gere resultados, sabe mensurar esses resultados. Então, a gente também precisa de seriedade no terceiro setor. Com certeza. Né? Então, é outra fala minha, é outra das minhas abordagens, né? E é por isso que a gente ajuda outras organizações, a gente tem um papel de ajudar no estatuto, de dar as orientações, de fazer um ofício, e ensinando as pessoas a caminharem. A parte burocrática, ela existe, a prestação de contas existe, porque entra dinheiro, as pessoas que ajudam querem essa prestação de contas, e as pessoas que trabalham têm que falar. Eu gostaria que você agora deixasse uma palavra para se despedir do nosso público e deixar uma mensagem. Eu sempre digo assim, que se você nunca ajudou alguém, ou se já ajudou e se arrependeu, permaneça ajudando. A gente não ajuda ninguém, a gente ajuda a si mesmo, né?
e o outro sempre pode estar numa situação inferior. Então, vamos reclamar menos, vamos fazer mais. Agradecer mais. Agradecer mais. E quanto mais a gente der amor, esse amor não é dobrado. Eu sempre digo que ele é triplicado. É verdade. E o Consolador está aberto para recebê-los, a quem quiser conhecer a Casa dos Amarelinhos. Tá, tem um telefone? Tem, eu vou deixar o meu, né, 999820766, é igual delegacia de polícia, e funciona, não para nunca. Ok, muito obrigado por sua presença, muito obrigada por sua atuação social. E o programa Trilha Social, que fala o bem, faz o bem e divulga o bem, volta a semana que vem, sempre apontando pessoas que trabalham pela paz. E a semana que vem eu espero você aqui.